Obrigada, boa noite a todos. Agradeço o convite do Cresce por estar aqui com vocês para abordar um tema tão importante que é a prevenção do câncer bucal. Vamos lá. Sintam-se à vontade. Se quiserem perguntar durante a palestra, pode fazer perguntas. Se quiser deixar para o final, é um bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Tá? Bom, um pouquinho de histórico do câncer bucal. O câncer bucal, ele ocupa o 5º lugar no sexo masculino, dentre os tipos de câncer existentes, e no sexo feminino, o 8º lugar. Infelizmente, na maioria dos casos, ele é diagnosticado tardiamente. Tá? E ele tem cura, mas para ter cura, precisa ser diagnosticado na sua fase inicial. Aqui está um pouquinho claro, mas aqui é uma lesão inicial, tá? Uma lesão incipiente de câncer bucal no assoalho da língua, ou seja, embaixo da língua. Quando a gente levanta a língua, aqui é o assoalho, tá? O câncer, ele é extremamente estudado por toda a comunidade científica, mas ele ainda é uma interrogação. É difícil entender como que o nosso próprio organismo começa a produzir células que são degenerativas para ele mesmo. É mais ou menos que o nosso organismo se autodestrói. E por que isso acontece? Ninguém sabe ainda. Por isso que essa interrogação quanto ao câncer. E por isso que quanto mais cedo ele for tratado, melhor é o prognóstico. A chance de cura é maior. Ela é crônica, vai ao longo do tempo, degenerativa, de rápida e incontrolável proliferação, geralmente fatal, porque o diagnóstico é tardio. Tá? Os principais fatores de riscos do câncer bucal é o fumo e a bebida em excesso. Na verdade, o fumo e bebida em excesso é prejudicial para muitas doenças. E o câncer bucal é uma delas. Então, na verdade, na vida, tudo tem que ser com moderação. O mais difícil é a gente ter o equilíbrio. Ou a gente está muito para um lado ou muito para o outro, mas a gente tem que buscar o equilíbrio. E na alimentação, os nossos atos diários, também a gente tem que buscar o equilíbrio. Ter uma vida saudável é bom para o ser humano. Tá? Falando um pouquinho mais cientificamente, as neoplasias malignas da boca, que são os tipos de câncer que acomete tanto a nossa maxila quanto a nossa mandíbula, são os carcinomas epidermoides. Tá? Eles atingem 90% dos casos. Existem alguns outros tipos de câncer de boca, como sarcoma, mas o carcinoma é o mais comum e também muito agressivo. O câncer bucal não é exclusivo de adulto, tá? Criança também pode ter o câncer bucal nessa faixa etária de 5 a 14 anos. Só que aí já vem da parte genética, herança genética. Tá? No Brasil, é um país tropical, a gente tem muito sol aqui e existe o problema de câncer de pele e o câncer labial, por exposição ao sol. Normalmente, esse tipo de câncer, ele aparece mais no lábio inferior. Pessoa de pele muito branca, que fica muito exposta ao sol, tem a propensão de ter esse tipo de câncer. O filtro solar é o ideal, tanto para a pele quanto para o lábio. Não há necessidade de passar um filtro solar específico para o lábio. Pode ser as mulheres, batom com filtro solar. Ou o próprio filtro solar no lábio, quando a pessoa vai ficar exposta ao sol. Aqui já é um câncer de lábio inferior, tá? Pessoa que toma muito sol, não se cuida. E isso aqui vai evoluindo, isso aqui vai evoluindo. E para curar isso daqui, já é mais complicado. Precisa remover tudo isso. Existe deformidade depois da
estética da pessoa, não tem jeito. Às vezes enxerto, mas mesmo assim é extremamente agressivo. Como a gente comentou no início, os principais fatores, o fumo e o consumo de bebida, né? O fumo com o álcool, quando eles estão associados, o risco para desenvolver essa doença aumenta mais de 100 vezes do que se a gente evitar o fumo e o excesso da bebida. E a exposição ao sol também é um fator predisponente. Como que aparece o câncer bucal? Então, é uma lesão incipiente, inicial, apresenta um aspecto inocente e assintomático. O que significa isso? Às vezes, a gente acha que é uma afta. Só que afta tem um período de tempo que ela nasce e ela vai sumir. Normalmente, 7 dias é o período dela. Alguns tipos, se existe o trauma, ela permanece. Se não, se 21 dias com a feridinha lá, precisa estar procurando um cirurgião dentista para ver o que é. Precisa estar avaliando. Aparece como uma ferida, a úlcera, né? A afta nada mais é do que uma úlcera, não dói, né? E não cicatriza. E aquilo vai crescendo, né? A úlcera vai virar uma erosão e vai crescendo. Pode apresentar alteração de cor, pode ser manchas brancas, vermelhas ou pretas e aumento de volume. Às vezes tem uma bolinha, às vezes tem um carocinho, às vezes é uma carne crescida, a gente acha que não é nada, vai sarar e já é uma lesão inicial. Aqui a gente tem uma úlcera, que já é um início do câncer, que está pegando a parte do assoalho da boca e a parte da gengiva atrás dos dentes aqui. Aqui é na língua. Quando a gente coloca a ponta da língua no céu da boca, no palato, a gente consegue visualizar essa úlcera aqui. Tanto essa quanto essa não tem dor. Então, um lembrete para vocês. Ferida que não desaparece em 21 dias tem que ser avaliada pelo cirurgião dentista. Tá? Pois não. No caso, o cirurgião, só no visual, já consegue ter uma prévia? Sim. Às vezes ele precisa colher um pouco do material, mas normalmente, se ele foi treinado, ele sabe visualizar e sabe detectar, né? Às vezes, a gente indica, quando o clínico geral tem dúvida, o clínico geral é o que faz o que a gente chama de arroz com feijão da odontologia, o básico, né? Então, vai fazer uma restauração, vai fazer uma limpeza, que é a profilaxia. Às vezes, ele fica com dúvida. Então, ele vai encaminhar para o especialista, que é o estomatologista, que ele se especializou só para a parte de patologias, de lesões. Tá? Radiografia ajuda quando é a parte óssea envolvida. Então, se tem alguma dúvida na parte óssea, mandíbula, maxila, o raio-x é um auxiliar, sim, de diagnóstico. Então, a gente começou já a falar um pouquinho do diagnóstico. A forma ideal, né, da gente detectar esse câncer bucal na fase inicial é a gente mesmo fazendo o autoexame. Tá? Existem vários tipos de autoexames para outros tipos de câncer e o câncer bucal também tem um autoexame. E a gente vai ver mais para frente como faz esse autoexame. A gente faz em casa mesmo. E a gente é que vai acabar olhando alguma coisa diferente e vai procurar o cirurgião dentista. O quanto antes, melhor. O que procurar? Né? Alguma alteração de cor, de tamanho, de forma, feridinha, não cicatrizou, vai para o cirurgião dentista.
O profissional, quando habilitado, se ele achar que há necessidade, ele vai fazer a biópsia. Então, ele vai remover parte do fragmento e vai mandar para análise. Nessa análise, ele já vai obter o resultado. Se há necessidade de remoção total, se aquilo é maligno ou benigno. Né? Se é perigoso, se é importante encaminhar para um oncologista, se vai ter necessidade de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia ou não. Essa distinção entre câncer maligno ou Benigno. difere o que a característica de um e do outro muda no final. Porque a gente ouve tanto para outros tipos de câncer, né? Então, mais especificamente, nesse caso, qual que é a distinção de um e do outro? O maligno é o câncer perigoso. É a proliferação perigosa. O benigno é um tipo de ulceração, uma ferida, uma lesão, mas que ela não vai te causar o mal do maligno. Ela tem cura muito mais rápida, muito mais fácil do que o maligno. Nós não poderíamos afirmar de que o maligno ele prolifera, ele tem um crescimento e o benigno ele fica concentrado? Na verdade, o benigno ele vai proliferar pouca coisa. Né? O problema do maligno é a velocidade que ele tem de proliferação e de autodestruição. E ele pode estar levando a metástase, que vai acometer outros órgãos, e esse é o perigoso. O benigno, você vai tratar, o médico, daí no caso, vai tratar e não vai ter uma recidiva. O maligno, às vezes você faz todo o procedimento e aquele câncer retorna. E ele vem mais agressivo. Né? Pode levar a óbito? Sim. Sim. Ok. Tá. Então, quando a gente falou o raio-x, né, que ele pode ser útil para averiguar o comprometimento de osso, né, tanto a mandíbula, que principalmente a mandíbula. Aqui existem lesões que são precursoras do câncer, que elas podem levar ao câncer. Né, uma leucoplasia, né, na borda da língua, e eritroplasia na bochecha. Aqui a gente já tem lesão escura no palato, que é um tipo do câncer. Aqui já é uma lesão inicial de câncer bucal, de lábio. Doutor, isso não gera, assim, dores, mau hálito? O mau hálito está presente mesmo porque aqui, olha a condição dessa boca. Né? Tem ausência de dente, tem fragmento de raiz aqui. Então, essa pessoa provavelmente tem tártaro, não tem uma higiene adequada. Né? A higiene inadequada, com certeza, vai gerar um mau hálito. E aqui também. Né? Agora, às vezes, a pessoa fica com isso daqui e não vai procurar tratamento. E o álcool? O álcool, ele é um fator de risco, ele pode aumentar a chance de ter um câncer bucal. O álcool associado ao fumo. Se tem a propensão, tem disponibilidade genética, o álcool e o fumo vai aumentar a chance de ter um câncer bucal. Doutor, esses higienizadores, Os enxaguatórios. E a maioria deles, a gente ainda percebe que é a base de álcool. Isso no uso permanente deste produto, ele tem algum comprometimento? Auxilia na higiene, todo mundo fala, vou escovar o dente, fazer esse gargarejo, essa manutenção através desse produto. E como ele vem também com álcool? Isso auxilia, prejudica? Qual que é a sua opinião a respeito? Na verdade, o que a gente vê, o que eu já li a respeito, é que o problema do álcool dos enxaguatórios é quanto às papilas gustativas que a gente tem na boca lá atrás, né? Na parte posterior da língua. Porque esse álcool, ele meio que amortece.
e você vai perdendo o paladar. Agora, em relação ao câncer, eu não li nada a respeito. Que esse álcool do enxaguatório, ele pode ser um fator predisponente. Agora, o enxaguatório, ele tem que ser usado com moderação. Não é algo que as pessoas usam enxaguatório como se fosse a higiene da boca. Eu almocei, eu estou fora do trabalho, eu faço um gargarejo e pronto, bochechei e pronto. Não. A boa higiene da boca é escovação e fio dental. Existem alguns casos que é preconizado enxaguatório para alguns tipos de doença, principalmente a parte periodontal de gengiva. Existem enxaguatórios específicos e tem também a parte do enxaguatório com flúor, que é a parte da prevenção de cárie, quando a pessoa tem um alto índice de cárie. Isso normalmente não acontece em adulto. A cárie é mais comum na criança. O adulto, o que ele mais vai ter é o problema da doença periodontal, que acomete gengiva, acomete a parte óssea, ligamento periodontal, as estruturas de suporte do dente. Então, também não se pode afirmar que a utilização correta que seja, ela pode ser um preventivo de um câncer. Não, a prevenção do câncer é a boa higiene. Se você tem uma doença periodontal, o enxaguatório é utilizado, é preconizado e isso é bom. Vai sarar a parte da doença periodontal, desde que exista a escovação, uso de fio dental correto. Essa escovação pode ser com a bitufo, com a interdental, aí o dentista vai estar preconizando o tipo de escova ideal e o acompanhamento do cirurgião dentista, tanto na parte de raspagem e, às vezes, uma intervenção cirúrgica periodontal. Então, a boca precisa estar adequada. O que é isso? Livre de cárie, livre da doença periodontal. Isso ajuda, contribui também na prevenção. Agora, o mais grave para o câncer são as próteses, que às vezes estão mal adaptadas. Antigamente, fazia-se um vácuo nas próteses totais, as dentaduras. Hoje em dia não se faz mais, porque a dentadura ficava mais estabilizada, mas pode ser um precursor para um câncer no céu da boca, no palato. E a higiene adequada, você tendo o dente fraturado, ele também pode ser um precursor, porque às vezes esse dente vai causar algum trauma, principalmente na bochecha, dependendo da forma que morde, acaba pegando um vício também. Então, isso também tem que tomar cuidado. O retardo do diagnóstico, Desinformação da população leiga. Normalmente, não existem muitas campanhas. O Conselho Regional de Odontologia fez uma campanha, vem fazendo, mas ainda não pega a grande massa. Existe a campanha, ela é mais regional. Precisaria, na realidade, nosso governo está fazendo programas preventivos. O setor privado dá a informação também. A gente está aqui divulgando. E vocês também vão estar divulgando lá fora. Mas existe um problema aí de saúde pública. E as ONGs? Também são importantes. Elas também fazem um papel importante, porque elas... O que é o câncer, A orientação. Se você tem a orientação e se você faz um tratamento na fase inicial, a chance de sucesso, de cura, é muito grande. Então, o importante é fazer o tratamento no início, não deixar agravar. Normalmente, o brasileiro tem um hábito assim, vai ao dentista quando tem dor. Porque você não tem tempo, porque a vida é corrida e porque não é hábito frequentar o dentista. Hoje é hábito frequentar o cardiologista, fazer check-up, mas o dentista não. A gente não tem esse hábito. E é importante, a gente está passando por um profissional da parte odontológica justamente para a gente estar fazendo a avaliação, para ver se está tudo bem. Às vezes a gente tem dor de cabeça, muita dor de cabeça, não sabe o que é. Às vezes é um problema de articulação.
A gente vai no neuro, a gente vai no otorrino e esquece de ir no dentista. Às vezes, se a mordida, a oclusão não está adequada, pode gerar um problema de articulação. Então, a visita periódica ao profissional odontológico é muito importante. Aqui a gente já tem estágios mais avançados no assoalho, na língua, na parte dorsal, posterior, lá atrás. Tem que estar puxando a língua para poder estar enxergando melhor essa lesão, porque se olhar sem puxar, ela vai parecer pequenininha. E não é. Não. Aqui é um câncer labial em estágio extremamente avançado. Tem um caso de família, uma tia, e ela tem uma pequena verruga na ponta da língua que dói muito. E já fizeram vários exames e não conseguiram nada. Ela viu o resultado, não conseguiram. E ela sente muita dor. Por que é essa dor? Será que ela não tem algum hábito? Precisa estar fazendo uma avaliação dela, mas às vezes algum hábito de mordiscar a língua e ela está traumatizando, se não tem nada, se não foi detectado nada. Será? Ela chegou em um especialista? Foi em 3 especialistas e não conseguiu resolver. E dói. E ela tem todos os dentes? E verificaram se ela tem algum hábito, algum vício de mordiscar? Às vezes pode ser. Às vezes pode ser. E às vezes a pessoa fica tensa, né? Às vezes tem bruxismo? Não, o dente está todo desgastado, mas a pessoa vive travando a boca. Doutora, quem usa prótese está livre desse aí ou Não, de jeito não altera em nada? Com ou sem prótese? A prótese é fator predisponente se ela não estiver bem adaptada. A prótese tem vida útil. Não é que você fez a prótese hoje e nunca mais vai precisar trocar. Dependendo do tipo de material, há necessidade de trocar em 10 anos, em 20 anos. Dependendo do material, em 5 anos. Mas pode comprometer, causar? Pode. Ela pode ser o causador, porque vai causar trauma na sua mucosa, na sua gengiva, no céu da boca, porque ela não está bem adaptada. Se ela estiver bem adaptada, não tem problema algum. O problema é se não estiver bem adaptado. Obrigado. Sim. O tratamento normalmente é cirúrgico e associado ou não a rádio e químio. Tá? O diagnóstico quem faz é o cirurgião dentista e quando ele acha que há necessidade de uma intervenção do médico, ele vai encaminhar para o médico oncologista. A metástase do câncer da língua Remover toda a língua. Remover toda a língua. Então, como é que fala? O mais triste, eu acho, é mandíbula. A pessoa fica com a face totalmente deformada, porque perde toda a parte óssea. Né? A língua também, e alimento? Como é que vai se alimentar? Porque a língua, ela ajuda na digestão. Tem cura? Tem, se ele é diagnosticado no início. Né? Tudo que a gente faz logo no início já conserta, resolve, é mais fácil da gente obter o sucesso. O que a gente vai deixando para depois, às vezes não tem mais conserto. Aqui, metade dos cânceres de boca são diagnosticados tardiamente. Por quê? Porque falta informação. Doutora, uma pergunta. Por que diante de tantos problemas que podem ocorrer, por que a medicina odontológica ela ficou um pouco assim afastada na esfera de plano de saúde? Por que os planos de saúde não atende, por exemplo, uma pessoa que quer fazer um tratamento e ficou isolado? Na realidade, existem 2 planos separados.
o odontológico e o médico. Não dá. Existem operadoras que atuam nos dois, só que a parte administrativa é totalmente separada. Ela fornece para o cliente os dois planos, mas são planos distintos, né? E existe, hoje em dia já existe. Eu trabalho numa operadora exclusivamente odontológica. Eu só trabalho com a parte odontológica, não trabalho com a parte médica. Então, hoje em dia, existem os dois planos. Por quê? Porque, às vezes, tem operadora que só atua na parte médica, vai ter a complementação do benefício só da parte odontológica. Né? Agora, isso existe porque nosso SUS tem uma demanda reprimida aí, tem muita gente que não consegue atendimento. Para a gente procurar um atendimento público, hoje em dia é complicado. Então, o plano de saúde surgiu para suprir essa demanda reprimida que a saúde pública não consegue. Ela não completa a saúde pública, né? Que na legislação tem que a assistência privada é um complemento. Na verdade, a saúde, a operadora de saúde, ela suplementa a saúde pública. E hoje em dia a gente tem que ter um plano médico e um plano odontológico, porque o custo do particular é muito alto. E aí é onde a gente gasta menos, faz todo o tratamento. O profissional vai ganhar menos? Sim, só que ele vai aprender a trabalhar com uma rotatividade maior. Hoje em dia é a nossa realidade. Todos os dentistas sabem diagnosticar se tem câncer ou não? Não. É isso que eu ia falar. Não são todos. Mas quando o dentista tem dúvida, e normalmente o clínico geral, quem faz, por exemplo, só endodontia, só canal, às vezes ele não vai saber identificar, mas ele vai encaminhar o paciente. O importante é, se eu não sei fazer, o meu colega sabe, então eu vou encaminhar para o meu colega. Né? Da mesma forma que existe dentro da medicina as várias especialidades, a odontologia também. Né? A estomatologia, que vai cuidar dessa parte de lesão, de ferida, são as patologias, as doenças da boca relacionadas a essas feridas que a gente está mencionando aqui. Existe uma especialidade chamada estomatologia. Dentro da odontologia. Tem médico, dentista especializado nessa? Isso. A minha dentista disse que um problema no dente pode até afetar o coração. Sim, às vezes uma extração, se você tem uma lesão, né, quando termina a raiz, aparece uma lesão ali, extraiu aquele dente, a bactéria dali, se não for controlado com medicação, ela pode proliferar e pode atingir o coração. Pode também. Se a pessoa é cardíaca, aí a pessoa cardíaca com problema, faz as cirurgias do coração, marca passo, precisa ter um controle periódico com o periodontista, que é o que vai cuidar dessa parte. Não pode deixar. Né? O diabético precisa fazer controle. O sangramento é muito comum no diabético, então precisa estar fazendo controle, porque o diabético também não pode ficar sangrando, porque não cicatriza. Então, precisa ter uma higiene adequada. Então, não é só a ida ao profissional dentista, né, cirurgião dentista, é necessária, mas não só para prevenir o câncer, mas diversas outras doenças que, para a manutenção, para o bem-estar do paciente, precisa estar com uma boca organizada. O que é isso? Uma boa higiene, sem problema periodontal, sem cárie. Precisa fazer o tratamento. Como prevenir? Deixar de fumar. Lógico, deixar de fumar não é fácil, relaxa, tem o lado bom do cigarro, quem fuma sabe disso, é a válvula de escape. Eu não fumo, mas minha válvula de escape é o doce. Então, na verdade, assim, existe, cada um acha o seu vício. Né? O ser humano gosta de ter vícios. Faz parte da gente. Mas a gente precisa controlar.
Mas quer coisa melhor que comer? Comer é bom demais. O beijo também é bom. O beijo é muito bom. É mais saudável, queima caloria. Sim, com certeza. Esse é bom também. Esse é bom. Mas tem que ter saúde. Mas tem que ter saúde também, né? Dinheiro e saúde estão ali. Mas a gente precisa se cuidar. O importante é evitar o excesso. Você vai fumar 4 maços por dia? Por favor, diminua. Né? O seu organismo agradece. Precisa encher a cara, beber 12 latinhas de cerveja? Bebe 6. Começa a beber menos. Né? Tudo que é o... Cachaça vai uma, vá. O teor alcoólico é muito alto. Começou um advogado que bebia muito e morreu com câncer na língua, em função da bebida. Mas porque não cuidou, né? Bebia muito. O alcoolismo é. Tem que diminuir, né? A bebida que a gente falou, proteja-se dos raios do sol. Protetor solar, os dermatologistas preconizam para uso diário. Esse tipo de luz é agressiva para a pele, causa manchas. Então, eles preconizam o protetor certo para o rosto e para o corpo. A gente dirige muito, a gente acha que não há necessidade, o braço começa a ficar todo marcado, cheio de manchinhas. Então, o ideal seria, antes de sair de casa, passe o protetor. Filtro solar. O lábio existe, é tipo um batom, mas ele é um protetor solar. Só que se não quiser passar o próprio protetor, tudo bem. Só não vai passar em excesso para não comer protetor solar. Né? Mas só em volta, um pouquinho. Existe. Isso. É tipo um batom, né? Mas ele é transparente, não aparece, não tem problema. É importante. Então, a manteiga de cacau lubrifica o lábio, só que não protege do UVA ou UVB. O filtro solar é importante para isso. Seria equivalente, assim, por exemplo? Não. Quando você passa no lado? Sim, igualzinho. Manteiga de cacau e o filtro solar é igualzinho. No frio, normalmente, a gente usa mais, porque começa a soltar aquelas pelinhas, porque o lábio fica mais seco. O certo é o uso diário. Então. A questão de fator pode durar mais tempo? Não. O fator, na verdade, como os mais branquinhos precisam usar fatores mais altos, né? Normalmente o 30 é o preconizado, existe 60, existe mais que 60, mas a diferença do 30 para o 60 é muito pequena. Então, o que eles mais preconizam é o 30. Né? Agora, quem tem a cor mais escura, tem o 15, tem protetores menores, mas quem é muito branco, o 30 é o ideal, tanto para o rosto quanto para o que estiver exposto ao sol. Fatores traumáticos que a gente conversou, se tem uma prótese, não está bem adaptada, tem um dente fraturado, toda hora está pegando na mucosa, bochecha, precisa procurar o dentista, precisa corrigir isso. Se dente fraturado, se dá para fazer uma prótese por núcleo, vai fazer, se não, vai extrair, vai modificar o tipo de prótese, enfim, o dentista vai avaliar o que há necessidade. O autoexame tem que ser feito periodicamente. A gente vai entrar agora. E surgiu alteração, procura o dentista. Então, só lembrando, né, dos principais, que é o fumo, a bebida, o protetor solar, chapéu, quem quiser. Coma bastante fruta e verdura. A alimentação saudável é sempre bem-vinda. O chocolate esporadicamente, né? Também ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. O problema é comer todo dia, o problema é o abuso, engorda, né? O sedentarismo também, com mais obesidade, causa já um monte de problema. Vamos falar um pouquinho do autoexame. Quando, onde e por quê? Quando realizar o autoexame?
normalmente preconizado pela literatura cada 6 meses. Então, não vai todo dia ficar olhando no espelho fazendo autoexame. Mas, pelo menos, cada 6 meses, dá uma verificada, olha, para na frente do espelho, perde um pouco mais de tempo, né? A gente estava conversando sobre escovação. E, às vezes, dependendo do tipo de tratamento que é a necessidade, a escovação começa a ficar muito demorada, porque eu uso um tipo de escova, muda a escova, passa outra escova, passa o fio dental. Então, o que era 2 minutos, de repente virou 15, 30, 36 minutos. Mas vale a pena cuidar. Vale a pena. Pelo menos uma vez, chegou em casa, já comeu, vai escovar o dente, porque depois, se for ver uma televisão, se for dormir, já está com a higiene feita. A gente chega a tomar banho, por que a gente não vai cuidar também na nossa boca? Todo dia a gente toma banho, então a boca também tem que ser cuidada. E não existe, o trabalho é manual, tem que ser escovação e fio dental, esse é o principal. E por que fazer o autoexame? Desculpa. Para identificar lesões que podem causar o câncer. Como se faz o autoexame? Lavar bem a boca, escovar bem o dente. Ninguém vai lá na frente do espelho depois que comeu uma picanha, que comeu uma alface. Não tem condições. Tem que estar com a boca higienizada, até para poder identificar. Na frente do espelho, olhar a pele do rosto e do pescoço. Verificar se encontra algum sinal diferente. Alguma mudança de cor na pele, na bochecha, se tem alguma feridinha, se essa feridinha é rasa, se ela é vermelha, se ela é mais branquinha, se dói, se não dói. Se dói, normalmente é afta. E sempre com suavidade, nada muito agressivo. Então, a gente vai procurar mudança de cor, a gente vai procurar se tem algum endurecimento, os caroços, dente amolecido ou quebrado, áreas dormentes, sangramentos, inchações, feridas. Isso não quer dizer que qualquer sangramento é perigoso, porque existe toda a parte da doença periodontal que causa o sangramento. Às vezes a gente está com a imunidade baixa, também pode causar sangramento. Então, o dentista, nessa hora, vai diagnosticar melhor. Então, o autoexame é simples, e vai ser avaliado todas as regiões da boca. Isso que é o importante. Para se obter o diagnóstico precoce, é ele que vai ser o responsável, e, fazendo esse diagnóstico precoce, a chance da gente ter uma cura é muito maior. O dentista que seja patológico, como é que ele chama? Porque ele normalmente é cirurgião dentista, e esse cidadão que é especialista? Estomatologista. Estomatologista. Dentro das operadoras de plano odontológico, já existe separado as especialidades, e uma delas é a estomatologia. Quem atende essa especialidade já vai estar lá separado na coluna da estomatologia. Tá? Muitas vezes do mau hálito, o dentista se carrega muito que é sobre a higiene da boca. Mas muita parte do mau hálito surge no estômago, gastrite, outras coisas. Então, isso caiu um pouquinho por terra. Antigamente acreditava-se que todo mau hálito era do estômago. Hoje em dia não mais. É uma pequena porcentagem que a causa é o estômago. A grande maioria da causa do mau hálito é a parte periodontal. É a gengiva que está doente, a parte óssea que não está saudável. Existe um tipo de proliferação ali de bactéria que vai, junto com a alimentação que ficou ali, ela vai proporcionar uma quantidade de exudato purulento, que é o pus, e vai dar um mau cheiro. E a limpeza da língua? Se escovar a língua, porque a língua está ali, fica um tapete em cima dela, cheio de bactérias, cheio de alimento. Se escovar a língua, parte do mau hálito já não tem mais. Às vezes é só do mau hálito. Porque o mau hálito, normalmente, a gente achava que era só o estômago, mas não. Normalmente faz parte da boa higiene bucal.
Então, a língua precisa ser escovada. Existem... cor ideal da língua, porque a língua tem Rosada. Se ela está esbranquiçada, amarelada, é porque tem uma camada ali que tem que ser removida. Aproveitando a sua presença, você pode explicar um pouquinho só sobre a halitose? A halitose é o seguinte: às vezes a pessoa toma algum tipo de medicamento que causa halitose. Principalmente medicamento para emagrecer, corticoide, pode causar, diminuir a quantidade de secreção salivar. Se diminuiu a saliva, se você está com a boca seca, normalmente você vai ter um mau hálito. Se você se alimenta poucas vezes ao dia, você também pode ter mau hálito. Se você bebe pouca água, você também pode ter um mau hálito. Então, para evitar o mau hálito, precisa beber muita água, comer fracionado, ter uma boa higiene. Se fizer isso, a porcentagem de você ter o mau hálito vai diminuir. Né? O risco de você ter o mau hálito vai diminuir. Agora, se você faz uso de algum medicamento que está proporcionando essa secura de boca, não vai ter jeito. O céu da boca pode acumular bactérias? Na verdade, a gente tem bactéria em toda a boca. Existe uma flora. A gente escova tudo bem limpo. E o céu da boca? Então, o céu da boca, o próprio movimento da água enxaguando já é o suficiente, porque não para alimento lá. Né? E a bactéria que está ali, ela não vai ser prejudicial. Qual a bactéria que faz mal? A bactéria que vai causar a cárie, que vai ficar no seu dente, e a bactéria da parte do tecido gengival, né? Parte periodontal. Essas duas bactérias que são as principais, que a gente tem que eliminar, ou se ela está lá já presente, a gente tem que estar sempre com a boa higiene, né? Porque senão... Não, porque daí você escovou o dente direitinho, você não tem tártaro, você não tem nenhum fator que vá proporcionar o aumento da doença. Então, não tem problema. Agora, a língua precisa, porque ela forma essa camada e precisa remover. Da mesma forma, o dente. Tem um aparelho, tão simples e é baratinho, que a gente passa na língua, ela limpa todinha. Não é escova, não. É um plástico, né? Ele tem um... Passa assim, ela sai todinha. Isso. Escovador de língua. Se fosse gilete, vai, não é gilete, vai. Não tem lâmina, é plástico. É. Ela sai toda essa gosma que você tem na língua, que ela tá Qualquer farmácia, qualquer perfumaria, supermercado. Não. Não. É barato, é. E às vezes a pessoa consegue. Mas é um escovador de língua. Né? Às vezes a pessoa consegue usar isso e não consegue escovar, porque tem ânsia. Né? Normalmente, quando vai escovar na parte do fundo da língua, dá ânsia. E com esse escovador... Aí depende da pessoa e depende de como você está colocando a escova também, né? Às vezes, a escova deitada é pior, a escova de pé é mais fácil. Agora, de manhã, normalmente, tem mais ânsia. Estômago vazio. Tem gente que não consegue... A pessoa não consegue ter a sensação. O fato de ter a sensação... Não escovo. Eu tive uma paciente uma vez, ela não escovava o dente de manhã porque dava ânsia. Então, vai escovar depois do almoço. Então, é o hábito. A sinusite pode dar dor de dente, né? Porque pega os seios da face e, às vezes, a pessoa acha que está com dor de dente e, na verdade, é sinusite. Mas daí é só com radiografia ou vai procurar um médico especialista para verificar. Existem algumas dores, aí entra com a medicação, resolve. Pode. E até o estômago. Pode, o estômago também. Tem gente que tem refluxo, né? Mas não é a maioria da população. Né? Porque antigamente era generalizado. Mau hálito, estômago. Hoje em dia não mais. Existe uma parcela da população que tem o mau hálito porque tem o problema estomacal. Aí vai tratar, vai ver com o médico qual a melhor forma de tratamento. Aí já não é mais a área odontológica. Mas a grande maioria é problema bucal. Pode. Isso.
Isso. Mas a parte da higiene entra o cuidado da gengiva. Não é só dente, a gengiva tem que estar saudável. Se a gengiva está vermelhão e se está muito inchada, alguma coisa não está normal. Espera aí, aqui levantou primeiro. Aproveitando novamente a sua presença, o que você falaria para nós sobre o clareamento e o clareamento a laser? Na realidade, assim, hoje em dia já existem novos produtos no mercado que a parte do clareamento a laser evoluiu bastante e tem sido bastante preconizado. Aí, o ideal é estar fazendo a consulta com o dentista para ver qual o tipo ideal, né? Se o a laser ou o caseiro. Agora, se você não tem tempo, se você não quer usar placa, porque tem que pôr a plaquinha para dormir. Se você não consegue dormir, parece que a boca cresceu, então faz o a laser, né? Agora, não tem por que ficar sofrendo. Clareamento não é para sofrer. Clareamento é para ficar com o dente mais branquinho. Então, para que sofrer? Se existe uma forma de não sofrimento, vai ficar sofrendo para quê? Né? Agora, o café em excesso, cigarro, corante, vinho tinto, Coca-Cola, o clareamento vai revertendo e vai perdendo mais cedo do que se evitar o excesso do corante. Você depois? A afta prevê de quê? Às vezes, quando está mais ácido o seu pH bucal, pode dar uma afta. E às vezes pode ser por trauma. Ou mordeu, ou machucou e deu uma afta. Pode ser do estômago também? Se você tem acidez, né? Não é assim, eu tenho gastrite, então eu tenho afta. Não, o pH da boca tem que estar mais ácido. O suco de limão você toma? Tem gente que toma e tem afta. Ou abacaxi. Comeu abacaxi, aparece um monte... Porque cai muito o pH, fica mais ácido daquela pessoa. A outra pessoa come e não cai o pH desse jeito. E o refluxo, por exemplo, a pessoa que é obesa, no meu caso, eu tenho refluxo de madrugada. E eu acordo com aquela coisa... Pode apertar a língua, fazer lesão na língua? Não. Agora precisa ver com o médico o que tem que fazer de tratamento. Porque... E tem que ver... já viu? É refluxo mesmo. Tá. Então, aí entra na parte médica, né? Precisa estar fazendo avaliação para ver se só faz acompanhamento, se acostuma com isso, se existe cura. Aí precisa ver a parte médica, né? Tá, a gente conversa. Mais alguém? Vamos continuar. Então, o autoexame, lábio, né? Então, na frente do espelho, bem iluminado, a gente vai olhar lábio, vai olhar pescoço, vai avaliar, palpando sempre, se encontra alguma coisa diferente. Professor, tem algum espelho que eu não consigo comprar uma para a gente ver? Colocar espelho contra espelho e enxergar o céu da boca. Existe alguma para a gente? Só... Tá certo. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade para enxergar, né? Então tem espelhos menores, espelhos de mulher, aqueles pequenininhos para olhar parte pequena. Você compra nessas lojinhas que vende R$1,99. Não, aquele é muito pequeno. Tem que ser um espelho mais ou menos assim, né? Nessas lojinhas de antigamente, R$1,99, não existe mais R$1,99, nessas lojinhas de... Tem... Aí tem a luz, tem tudo, né? Beleza, eu vou tirar uma foto. O que mais a gente vai olhar? Então, a gente vai colocar a língua para um lado, língua para o outro, puxa a língua para fora, para estar avaliando realmente a língua. Põe a língua no céu da boca, olha lá o assoalho, põe de um lado, põe do outro, vê se está tudo em ordem, se não tem nenhuma ulceração, se não tem nenhuma mudança de cor. O assoalho, né? O chão da língua é o assoalho, que é o de baixo da língua. Tem que ser avaliado também. E sempre palpando e olhando. É visual e dedo mesmo, puxar sem medo. Puxa de um lado, do outro, para estar olhando.
Gengiva. Gengiva tem que ser verificada, e a gengiva é importante porque, assim, a coloração normal dela é rosada, né? Com exceção negra, que ela é mais escura, mas para o branco ela é mais rosada. Se ela está muito vermelha, se ela está gordinha, se ela está inchada, pode ser que seja um problema periodontal, precisa tratar, né? A bochecha, olha a bochecha de um lado, olha a bochecha do... E o céu da boca, né? Olhar se existe algum tipo de alteração. Depois entra na parte do pescoço, vê a parte ganglionar, se não tem nenhum carocinho, se está tudo em ordem, né? Professora, eu vou falar o que aconteceu. Obrigado. O senhor já ouviu falar naquele aqueles problemas que o pessoal fala sapinho na língua? Candidíase. Oi? Candidíase. Candidíase. É. De onde surge aquilo? Na verdade, é causada por fungo. E precisa tratar com um antifúngico. Tem cura, é super normal. Às vezes, uma prótese que não é bem lavada pode causar, né? Às vezes, até com beijo, falta de higiene, pode ter também. Mas o ideal é procurar o dentista e fazer o tratamento com a medicação adequada, que é o antifúngico. O beijo transmite até cárie. Tem que saber quem a gente está beijando, né? Aí a senhora escolheu a dedo ali, a menina que foi Na realidade, é uma campanha. É uma campanha do Conselho Regional de Odontologia. Vocês vão receber depois o folder. Já tem todos, tem. Sim, e vocês vão receber exatamente com essas fotos, né? Também a gente tem que colocar a pessoa bonita, né? Assim, motiva as pessoas para fazerem o autoexame. Doutora, tem outra pergunta. A herpes. É herpes que fala, né? Isso. Herpes simples, que normalmente causa na boca, ela tem o ciclo dela. Uma vez que você tem, você vai ter sempre, não tem cura, né? Existe medicação, pomada que você pode passar, existe comprimido que você toma no período. Agora, normalmente, baixa resistência, exposição ao sol, estresse, vai aparecer as bolinhas. E aí, nesse período, como ela é contagiosa, separar, né? Copo, talher, um guardanapo só de papel, cuidado com toalha, porque para de beijar, porque senão passa por parceiro, né? Então, tem que aguardar o ciclo dela. Obrigado. Não tem cura, né? Não tem cura, né? Oi? Não tem cura, né? Não tem. Não tem. Normalmente, assim, faz o tratamento, né? Eu tenho herpes já há muito tempo e, às vezes, labial e, às vezes, aparece. Se eu estou muito estressada ou se eu passei por um período muito difícil, já não tem jeito. Aí faz o Exato. Aí faz o tratamento, né, do período e daí fica um tempo sem ter. Mas uma hora ela vai voltar, não tem jeito, né? Às vezes ela fica incubada. Isso. Mas até vi que muitas pessoas, a grande maioria, tem um vírus. Porém, Exato. não se manifesta. Em algum momento, às vezes, ele pode, né? Baixou a imunidade, muita exposição ao sol, muito estresse, ou a associação desses fatores acaba aparecendo. E às vezes aparece mais de uma, né? Aparece uma aqui, fica com aquele lábio inchado, com a ferida, fica melhor. Melhor esse tempo tem que fazer pode beijar. Só beijar, né? O resto, comer tudo bem, está liberado. Beijar só na bochecha. Então, só um lembrete, né? Homens com mais de 40 anos, né? Que é a idade que tem que começar a tomar mais cuidado, não só para o câncer bucal, como uma enfermidade de outras doenças. Evitar o álcool e o fumo, promover uma higiene bucal adequada, né? Tem que ter os dentes bem tratados sempre, fazer o autoexame e visitar periodicamente o cirurgião dentista. A dieta sempre saudável, rica em vegetais
e frutas. Lógico, vai querer comer aquela costela, vai querer comer aquela picanha. Tudo bem, mas com moderação. Não é algo que a gente come diariamente. Né? Diariamente é bom evitar. A minha luta. Professora, a napiol que se passa na gengiva, faz algum efeito? Ele na verdade, é um produto extremamente antigo e muita gente usa ainda para doença periodontal. Né? Tem gente que... Uhum. Quando eu passo, assim, só para... Se arder, porque está irregular. Se não arder, está tudo bem. Na realidade, quando usa de vez em quando, tudo bem. O que não pode é o uso diário, contínuo. Né? Mas de vez em quando, tudo bem. Então... O colega anteriormente perguntou, eu quero saber o seguinte, o Cepacol da vida aí, é uso diário, não é diário? Depende. Na realidade, assim, se você tem uma higiene bucal correta e você não tem nenhum problema de saúde na parte da boca, você não precisa usar diariamente, a não ser que você queira um hálito refrescante, daquele momento que você passou. O ideal, o que é para higienizar? Escova de dente e o fio dental. Esse não pode faltar, isso é diário. O Cepacol ou qualquer outro enxaguatório é bom para quem tem alto índice de cárie, porque ele tem flúor e ele vai ajudar. Hoje em dia a gente tem água fluoretada, a gente tem pasta fluoretada, a gente tem outros componentes também com flúor. Né? Então, a ausência do enxaguatório não vai ser prejudicial. Agora, em alguns casos, ele é extremamente importante, principalmente nos adultos, a parte da doença periodontal. Se você tem um problema de gengiva, tem que usar por um período, até a pasta. Existem já pastas específicas. Agora, não é isso que a gente vê aí, use a pasta X e você está livre de tudo. Não é. Quem faz o serviço é a escova de dente. Esse enxaguatório sem álcool existe atualmente? Existe, e é o mais preconizado. Faz mal isso para mim? Na verdade, assim, vai chegar uma hora... Eu tinha um professor da faculdade que falava que o uso diário, você começa a fazer cosquinha nas bactérias, não faz mais nada, senão cosquinha. Então, da mesma forma que a gente não pode ficar usando muito tempo o antibiótico, existe um período, né, limitado. Os enxaguatórios também. Não é para você... Tudo bem que existe todo o comercial em cima, né, para usar o enxaguatório, mas pode usar? Pode. Você se sente melhor usando? Então, usa. Só que não deixe de escovar com uma escova macia, nada de escova dura, cabeça pequena. Ah, mas eu tenho boca grande. Não interessa se a boca é grande ou pequena. A cabeça é pequena, porque é o movimento. É o movimento que vai limpar. E o fio dental, né? Tem que usar, porque entre os dentes, a escova não vai limpar. Né? É o fio dental que limpa. Agora, existem outras escovas também específicas para algumas doenças, daí o cirurgião dentista vai estar ensinando e vai estar orientando o que usar para que caso. Eu tinha um professor de ciência que dizia o seguinte, que para escovar uma boa escovação, escovar com sabonete. É verdade isso? Na verdade, o sabonete vai fazer a função da pasta. Né? Para você encerar o carro, você passa a cera vai dar o brilho, mas se você não fizer o movimento correto, vai ficar todos aqueles vergões, assim, aquelas marcas horrorosas. Né? Então, tem que ser com delicadeza. Então, o veículo para favorecer a movimentação é o sabonete ou a pasta. O problema é que o sabonete não tem um gosto agradável. E a pasta é uma delícia. Então, por isso que todo mundo usa a pasta e não o sabonete. Mas nada impede se a pessoa quer usar o sabonete. Né? Porque não a importância não é o tipo de pasta. É a escova que é importante. Esse Listerine, uma fala, tem álcool? Tem. Parece que agora eles lançaram um que parece que não tem álcool, mas... Aquele sem álcool, não tem? Acho que todas as marcas. Tem. Normalmente, o que é preconizado são os 3 meses, só que depende também. Porque tem gente que coloca mais força, ela começa a abrir mais rápido, então não vai durar 3 meses. Quem tem aparelho ortodôntico, não vai durar 3 meses. Você colocar a escova dentro do... Seca, lugar seco. Nada de caixinha. Não, a água assim, vamos supor,
cândida, qualquer coisa, colocar para desinfecção? Não, a prótese pode. Prótese pode colocar uma colher de cândida para um copo d'água, para higienizar. Uma vez na semana, cada 15 dias. Escova de dente, não. Escova de dente lavou, ela tem que ser guardada seca, porque fica a bactéria lá. A umidade vai dar proliferação de bactéria. É o ambiente seco. Então, a escova tem que ser guardada em lugar seco, arejado. Nada de pôr aquelas tampinhas para escova, guardar. Não precisa. Não há necessidade. Falta uma cultura mesmo, né? Sim. Nós, brasileiros, não temos cultura nenhuma. Não. Na realidade, assim, o que acontece? A odontologia, na parte preventiva, ela está engatinhando. Né? É um campo que 15 anos atrás, 20 anos atrás, 15, não existia. Né? Hoje em dia, é ensinado para a criancinha como escova o dente. Agora, os adultos não receberam essa orientação. Então, se o dentista não informa, e não é vergonha para ninguém eu não saber escovar o dente, porque a gente tem que aprender. A gente faz do jeito que a gente acha que é certo, se não for orientado. Então, precisa da orientação. Agora, o excesso de flúor não traz câncer? Não. O excesso de flúor, se ingerido, pode causar fluorose se o dente ainda não erupcionou. Quando o dente está em formação, se ingere muito flúor, pode causar fluorose, que são manchas brancas no dente, no esmalte do dente. Quando a pessoa sorri, ela tem várias manchinhas brancas e pode ser até acastanhadas, amareladas, dependendo do grau. Mas o normal são manchas brancas em todos os dentes. Ele é simétrico. Se tem no de cá, tem no de cá. Doutora, no interior, eu sou do interior, se usava, às vezes, de repente, o tratamento de uma afta era através do bicarbonato. E se usava muito também o bicarbonato no embranquecimento dos dentes. Ou seja, misturava o bicarbonato Com a pasta. E escova os dentes. É funcional ou é prejudicial? O problema é o seguinte, a partícula ela é maior, então, dependendo do que você vai colocar de quantidade, a sua pasta vai ficar extremamente abrasiva. E se você usa sempre uma pasta abrasiva, você está prejudicando o esmalte do dente. Então, não é legal. Eu sei, mas isso não para uso diário, né? Não. Só o bicarbonato para afta, tudo bem. Agora, para higiene, a escova faz o papel. Quem limpa é a escova. Por isso que o importante é prestar atenção na escova que se usa. Não importa a marca, ela tem que estar escrito macia e a cabecinha tem que ser pequena. Qualquer marca, desde que seja macia. Tá? A gente é responsável pela nossa saúde, a gente tem que se cuidar. Né? Então, a prevenção depende da nossa conscientização. Se a gente é consciente, se a gente aprendeu, a gente vai fazer direito e a gente vai evitar muitos problemas futuros. Cuide da sua saúde, faça sempre o autoexame. Aqui eu coloquei as referências bibliográficas de onde eu tirei essa palestra. E aqui tem um pouquinho do lugar onde eu trabalho, que é uma empresa totalmente odontológica. Ela está no mercado desde 86, então ela não é novinha. Né? Ela possui a ISO 9001 desde 99 e ela tem um registro na Agência Nacional de Saúde, que é o órgão do governo que controla as operadoras de saúde. Né? A gente possui unidade administrativa em São Paulo, Curitiba e Florianópolis. Dentro dos planos, qual é a cobertura? As consultas, a emergência, quando a gente tem dor, precisa de um dentista, existe as 24 horas, pronto-socorro. Né? Radiografia que é tirada no consultório, a radiografia para diagnóstico é muito importante, seja para fazer uma restauração ou para detectar algum tipo de lesão, ela é necessária, porque a gente não enxerga dentro do dente. Então, o raio-x vai mostrar para a gente. Odontopediatria, que é a parte infantil, cobre toda a parte infantil. Restaurações, tanto de resina, que é a massinha mais clara, quanto amálgama, que é a massinha prateada. Tratamento e retratamento de canal.
o tratamento da gengiva, que é a parte periodontal, tanto a parte clínica quanto a cirúrgica, e cirurgias orais menores, que são os dentes do siso, dentes inclusos ou algum outro tipo de tratamento. Pois não. Não, ortodontia. A pessoa tem uma coisa, uma maxilar, o meu, por exemplo, já de infância. Se eu for corrigir o plano, cobre? De origem, de nascimento? Ele cobre a parte do aparelho. Qualquer aparelho que você vai usar no tratamento é coberto pelo plano. Existe a manutenção, que não é coberto, porém tem um valor diferenciado com o dentista que é credenciado. Então, vai ser uma manutenção de R$ 49 a R$ 90. O dentista tem que cobrar dentro desse valor. E o valor do você tem ideia? Tem negócio de idade também? Tem, eu peço depois que... Não, o valor. 21,45 para o CRES. Para o CRES, 21,45. Tá? Mensal. Isso é uma parceria que a gente está fazendo com o CRES, tá? Para todos os credenciados. Implante tem um valor de desconto. Todo dentista conveniado na parte de implante, ele vai dar um desconto de 20% a 30% no valor dele do particular. Então, existe a tabela dele, ele manda para a gente e ele tem que seguir aquela tabela. 45. Tem carência? Para o Cresce, não. Fez a adesão, não tem taxa de adesão e também não tem carência. Adquiriu, já pode usar, independente de idade. E a gente vai pegar pelo site do Cresce e fazer. Você não quer explicar um pouquinho essa parte? Só rapidinho? Eu acho que... Se você quiser até apresentar um portal para nós deles, isso tem à disposição. Onde está esse aqui? Não trouxe bastante para distribuir? Está no site? Um link no site para a gente fazer, já debita no você, faz conta corrente. Aí a Marelice vai dar... Boleto no endereço da pessoa, boleto bancário. Vai o boleto bancário para o seu endereço. Né? Existe... Como é a forma de adesão? Quando a adesão é feita pela internet, me aciona, tem toda a característica desse boleto que eu vou entregar um para cada um. Vai ser entregado. Isso. Vamos esclarecer no final da palestra, porque tem gente que está com fome e sono. O que não cobre, tá? A parte da prótese, que tem um valor diferenciado, o implante, a manutenção ortodôntica, que eu falei para vocês, de R$ 49 a R$ 90. A documentação, 20% de desconto, desde que seja nos centros credenciados com a gente, radiológicos. Clareamento estético também tem desconto, é aquele clareamento da plaquinha ou o a laser. Quando a gente leva uma pancada, bateu o dente escureceu, esse tipo de clareamento interno tem cobertura. Tá? E troca estética. Às vezes a gente tem uma amálgama, aquela massinha prateada, e a gente não quer mais ficar com ela, mas ela está boa. Não há necessidade de troca, mas quer colocar uma resina. Então, esse tipo de troca não tem cobertura. O que normalmente os cirurgiões dentistas explicam. Não mexe no que está certo. Time que está ganhando, não mexa. Deixa. É? A mesma coisa. A restauração está boa? Não troque. Ela tem a vida útil dela. Vai chegar uma hora que vai precisar trocar. Aí você coloca a resina, se for o caso. Tá? Gente... Sensibilidade no dente, o dente dói de vez em quando. Assim, significa isso? Pode ser a forma que você está escovando o dente, pode ser uma retração gengival e pode ser que você tenha uma sensibilidade mesmo sem a retração. Precisa estar avaliando, porque existe troca da forma de escovar, porque às vezes a escova com muita força pode prejudicar, né? E às vezes tem as pastas que podem melhorar e evitar alguns tipos de alimento. Gelado, doce, que é onde dá.